A rede oracional, ela se traduz numa força que é poderosa e acaba que alcança a pessoa que precisa daquela vibração, transpone rompendo verdadeira barreira nesse mistério. Nós temos um grupo de radiação, grupo do passe à distância, que cria uma rede oracional. E quando eu fui adicionada nesse grupo pela dona Marlene, desencarnada, um espírito de luz e alguém que continua intercedendo por esse trabalho, por nós, foi para mim realmente uma virada de 360 graus, porque quando você tem uma corrente numa direção, aquilo alcança tamanha força soberana que consegue empurrar algo que esteja obstruindo aquele canal e, pela própria força que é impingida, alcança onde se propõe e chega no alvo. E essa questão da oração, ela já havia asseverado o Cristo que precisa ser um pilar, junto com a vigilância, da minha conduta. Eu preciso vigiar e orar, mas ele dizia vigiar antes e orar depois, nessa ordem. Porque quando eu estou com a minha oração em dia e eu me coloco numa corrente intercessória a serviço do socorro espiritual, acaba que na ação, onde eu preciso estar atenta, eu aproveito melhor, porque tenho lucidez e equilíbrio necessário para o tirocínio de ação no momento. Se eu deixo a oração, malbarato a oração e acabo ficando aquém desse movimento, no momento que eu deveria estar atenta para agir, eu vou no desespero rezar, porque a situação sai do meu controle. E nós, pela nossa própria humanidade, até pela fragilidade mesmo do humano, é muito fácil uma situação alterar a minha química, o meu metabolismo e o meu equilíbrio. Daí que, se eu estou numa situação que me desafia ou que me pega desprevenida, que me contrapõe, pode ser que aquilo leve a uma alteração da minha molécula, do meu funcionamento, e eu perca em lucidez o que eu ganho em aparvalho. Por isso que a disciplina é essencial para a vida de oração e a consequência de habituar a vigiar diante da situação.
E nós vivemos uma realidade em que sempre eu sou tentada por alguém, seja encarnado ou desencarnado. Isso faz parte da minha realidade, isso não diz do outro, isso diz de mim, de um ser encarnado, num mundo de prova e de expiação, aferindo valor, sendo colocada de novo na arena da luta, no know-how do enfrente, que me sucumbiu, sendo reposicionada nesse lugar e revisando experiência de queda e de desastre para mim. Por isso que a disciplina austera e a desenvoltura de um olhar atento, prudente, discreto, atencioso para a situação que eu vivo, é necessário para que eu não derrape na tentação que me visita. Então, a todo momento eu vou ser tentada, seja por um desencarnado, seja por encarnado. E eu preciso desenvolver a minha resposta pela moral. No Livro dos Médiuns, vai falar no tópico sobre essa questão de quando eu abordo um espírito da sombra e desejo que ele afaste. Vai explicar aqui que eu posso até querer muito e usar uma força bruta, estúpida, para expulsá-lo. Somente que isso é insuficiente para que esse movimento ocorra. Se não for pregressado por uma moral nobre, atenta, tenaz no bem, aposto em sentinela. Daí que vai falar aqui no tópico da parte que fala das evocações, no subtópico 279, que não exerço ascendente sobre o espírito inferior, senão pela superioridade moral. O espírito perverso sente que o homem de bem o domina. Contra quem ele oponha só a energia da vontade, ele luta e muitas vezes é mais forte. Só eu querer que ele afaste, ele pode inclusive ser mais forte do que eu e permanecer tranquilo, mesmo eu lutando para que ele afaste. Porque o espírito perverso, ele sabe quando eu sou insuficiente na moral para contrapor. Até mesmo se eu invocar o nome de Deus contra ele, não produz efeito. Se eu não estiver na solidez da busca do bem, da renúncia ao mal, do autoacrisolamento, de uma moral fincada no Cristo.
Daí que, nesse movimento, é necessário que eu me arme dos instrumentais que me dá condição, porque a minha imperfeição entrincheirada em mim é que me vulnerabiliza nesse labor. Tinha uma mulher que ela tinha separado recente, o marido arrumou alguém bem mais nova e ela estava a braço com uma ideação suicida por estar desgostosa daquela situação e mesmo com o esforço do casal de filhos, espírito que é benfeitor na vida dela, de ontem, que auxiliava, ajudava, ela estava cedendo espaço para essa ideação infeliz do suicídio. Porque o espírito obsessor se aproveitava da fragilidade que ela estava vivendo e de uma sintonia de ontem para batê-la. Por isso ela tinha que contrapor, além da vontade de continuar, de vencer aquilo, o empenho no bem, na melhoria dela mesma. Porque só isso ia desconectar ela da força e da trilha de acesso do obsessor a ela. Tinha uma pessoa que ela estava numa realidade de desespero, assim, choro, e alegava que ela precisaria tomar remédio, fazer um tratamento. Somente que ela precisou dar o passo para buscar a oração, a forma disso poder chegar nela e ela ser ajudada, se permitindo infiltrar por essa vibração e aceitar essa ajuda para empenhar o ser médico de si mesma, que abriria espaço para a recuperação que ela via que precisava.